Tô pronto, vamos lá? Let's go. Acho que como é ressurreição, legal botar essa caveira aqui. Aquele bem fora, né? Ponha, Memento Mori. Memento Mori. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no YouTube. Quem sabe também aí no seu app de podcast, senhor Cacau. Galera pedindo para ter nos apps. Infelizmente, quem estiver nos ouvindo no Spotify não está vendo que eu cortei o cabelo, fiz a Rapaz, barba, agora olhem sim isso, estou gente. apresentável. Eu Olhem isso. ressurgi de um sepulcro de feiura para essa beleza aqui que se O apresenta que nesse é momento. isso, gente? Que é isso? O que é isso, Brasil? Olha essa beleza estética. Olha aí essa barba aparada, que coisa linda. Tá Aí vendo, sim, aí cara? sim. É, Resolvi, depois de 3, 4 vídeos, resolvi virar Red Pill. Não, mentira, tô nossa, brincando. não, cuidar da aparência é cuidado, é amor. Só que, enfim, então aí, gente, ó, viu? É que a gente falou no outro vídeo que tava caro, e é isso aí, dá pra ir uma vez por mês só agora. E eu Não, perdi mas o meu. meu precinho é bom, cara. É que Tu eu vai falei, não. quinzenal? Não, o barbeiro casou, cara, aí, né, semana Eita, aí nós. de núpcias e tal, então eu atrasei. Caraca, aí ficou Mas aí, difícil, hein, Cacau? Aí um ficou abraço difícil. aí pro Felipe. Um abraço, Felipe. Boas núpcias pra ti, hein? Ó, Sexo Incrível da Thomas Nelson, livraço, tá bom? Não, já vem com dicas, pô, já vem com dicas, já vem Já com vem com dicas. jabá. Já vem com jabá aqui, já vem com jabá. Aliás, quem quiser patrocinar os BT Papos, estamos super abertos aí. Cacau, vamos lá. Ei, no comentário do vídeo passado, deram um nome que é sensacional pra você. É, La Paz. Aí, ó, Paz. La Paz. Pronto, você sabe aqui, ó, Inclusive, liberta eu a vou te pomba falar, eu pra não mim. conheço La Paz, hein? La Paz é onde mesmo? Gostaria. Bolívia, não Bolívia. Ó, conheço. pessoal cheio de gás. Legal, legal. É, Vamos lá. eu iria pra nunca fui para os Andes, iria Nunca para foi esses para os países Andes? andinos Ah, aí. tadinho dele, nunca É. foi para os Andes. Gente, BT Papo acontece toda sexta-feira às 11 horas aqui no YouTube e talvez vá também para o áudio, não garantimos ainda, tá bom, gente? E a pergunta que vamos responder nessa sexta-feira santa, senhor Cacau, por que a ressurreição corpórea de Cristo é importante? Estamos no Olha, dia errado, né, porque como é que é? sexta-feira da paixão, ou sexta-feira da crucificação, não é sexta-feira da ressurreição, mas Exato, exato. A é gente semana poderia de falar. Páscoa, semana da ressurreição, então tá valendo. Tá valendo, tá dentro, né, tá dentro. E hoje, Cacau, hoje, nessa sexta-feira, saiu em bibotalk.com também um especial de Páscoa. Se aqui nesse BT Papo a gente tá falando da ressurreição, no BTcast que saiu em bibotalk.com, a gente tá falando sobre as teorias da expiação. Olha que legal. Muito Que bom, beleza, hein. cara. Não, ó, Guilherme Nunes e Vitor Fontana. Quem mais estava nesse episódio? Tu também estava, Só. Cacau? Não, você me convidou, mas eu não pude. Não pôde, né. E É. aí o que acontece, se eu não me engano, eu não lembro se foi mais alguém, desculpa meu gente, que se foi mais alguém, me Não, foi perdoa. eles 2, pô. Foi só os É que 2, o né, porque o Alex Alex ia, não mas o Alex não pôde. pôde, é. O Alex não pôde, porque está se mudando, então gente, muito legal. Então no feed já do Spotify tem esse BTcast sobre teorias da expiação, que tá Imperdível. sensacional. Muito legal. E na Páscoa do ano passado, a gente fez um outro também muito especial, que é sobre os alcances da expiação. E aí, Jesus morreu, né? A expiação alcança todo mundo, alcança só os eleitos. Então, a visão arminiana e calvinista contrastada ali, bem legal. E quem defendeu foram realmente quem defende essas doutrinas. Então, eu levei um calvinista, levei um arminiano. Ficou um papo bem bacana. E, é claro, você encontra aqui no YouTube também. E hoje a gente vai se Isso. preocupar, então, Cacau, com essa importância de falar da historicidade da ressurreição de Cristo. Mas É. percebam que a gente colocou o corpóreo aqui na pergunta, porque não é só uma questão da historicidade, né? Obviamente que o discurso da ressurreição, ele é histórico, né? Você tem desde a origem do cristianismo um discurso sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Acontece que, para nós, para mim, para o Cacau e para boa parte da tradição cristã, é importante falarmos também da historicidade e da dimensão corpórea dessa ressurreição. Porque eu não Isso. posso, né, no caso da ressurreição de Jesus, ficar só como não, o importante é que ele ressuscitou no coração dos discípulos. Pode ou não pode? Então, Eu eu concordo acho. com você, não pode. Eu Não, eu concordo que também não acho que pode. não pode, ainda que Mas, eu seja né, é isso que adepto, a gente né. vai tratar hoje, né. Exato, exato. Ainda que eu É. seja adepto da ideia de que, no fundo, tudo que é histórico, até mesmo tudo que é histórico,
factual acaba virando metáfora para se transformar em mensagem, né, Uhum. a importância de falarmos da historicidade. Não, então, mas aí que eu Aí acho que sabe é o que o o que pessoal é tá falando agora? "É, mas daí o vocês quê? ficam falando esse papo de Adão aí", mas gente, a gente não nega o Adão histórico também, a gente vê outras possibilidades, e o assunto não é esse. Mas só porque eu sei que você já vinha com esse comentário aí. Não, é que tem alguns pontos aí, vamos lá. Vamos. Tem deixa eu ver como é que eu organizo isso. É, são muitos detalhes, Existe a many details. questão vamos devagarzinho aqui. Não, porque esse tema é complicado, cara, É complicado. complicado, complicado. Porque há várias maneiras de abordar a questão, tá bom? Então, uma coisa é você dizer que é histórica, ou seja, que aconteceu na história, ok? E aí, por aconteceu na história, aconteceu no nosso tempo, não é um relato mítico, não é uma apropriação, um debate, entendeu? Não é uma contranarrativa, é uma coisa, é um relato de algo que aconteceu nesse nosso período histórico, nessa nossa linha histórica, se você quiser usar esse nome, que não é um nome bom, mas tudo bem. Outra coisa é dizer que é historicamente verificável, ok? Boa, Porque há quem exato. afirme é histórico, mas não é historicamente verificável. Ou seja, é histórico, você precisa crer que isso aconteceu na história, mas você não vai poder verificar de maneira conclusiva, Uhum. né, com as evidências e tal. E outra coisa é afirmar se é óbvio que tudo que é histórico tem interpretação, como você falou, tudo que é histórico tem símbolo, tudo que é histórico tem mensagens em cima daquilo, né? E leituras do evento. Mas uma coisa é você dizer que é algo histórico ter uma leitura sobre isso, e outra coisa é você dizer que tudo que se tem é a leitura, entendeu? Isso, exatamente. Entendi, Que entendi. tudo é um conto, e isso que é importante. E outra coisa ainda é dizer que a ressurreição é real, mas espiritual, ou seja, não corpórea, certo? Ela é real, ela é Hum. espiritual, mas ela não é corpórea. De fato, Jesus vive, mas o seu corpo nunca levantou da tumba. O que acontece é a sua ressurreição espiritual e tal. Então são coisas Hum. muito diferentes para a gente mencionar aqui. Antes de mais nada, quero já citar um texto que eu não sei onde está. Boa, o Google sabe, vamos. O ChatGPT. O ChatGPT, ele sabe. Mas tem Ou não, né, o o ChatGPT tá dando vários errinhos ultimamente aí, mas tudo mas bem. não que o Google também não desce, então Exato. mas vamos lá. O o Vitor Fontana escreveu, não me lembro quando, não tem muito tempo isso, tem 1 ano ou 2, ele escreveu um texto em que ele, discute como é que eu posso dizer? Como é que ele faz? Ele ele Hum. ele trabalha uma teologia mais existencial sobre a ressurreição e por que os eventos históricos que ele cita lá, e a ressurreição é um deles, são importantes em sua historicidade, e ele compara isso com o Capitão América. Nossa, Então, caraca. procurem lá. Quando saiu a série do Soldado E Invernal e pro o Falcão, Falcão e o Soldado Invernal, né? Como é que é o isso, nome que é. ficou? É, acho que foi isso Falcão aí. é. Tem uma cena que eles falam sobre o escudo, lembra disso? E aí tem todo aquele debate se o escudo tem que ser usado ou se importa o símbolo, né? E aí o Vitor usa isso para falar sobre a cruz como símbolo e como realidade, entendeu? E o Uhum. escudo do Capitão América como símbolo e como realidade. Então, procura esse texto, ele é curtinho e ele é muito bom, é um texto muito legal. Ele escreveu Mas, onde será? cara, joga aí, Vitor É, eu tô Fontana, jogando no Google, Vitor falou quem achar põe nos comentários aí. Falcão e Soldado Invernal. Ah, Falcão, Soldado Invernal. Tá, Vitor Fontana, vai lá, O Capitão continua, Cacau. América. Tipo, se você É, bota Vitor Fontana, Capitão América, parece o Vitor, assim, de Capitão América, segurando. boa. Aí é no Mid Journey. É. Nossa, boa, boa. Mas é isso. E aí é que é a questão. Durante a história da teologia, houve vários olhares diferentes sobre essa questão da ressurreição de Jesus, né?
Mas o que me parece muito óbvio, eu acho que qualquer leitor do Novo Testamento vai ter que lidar com isso, é que os autores do Novo Testamento se esforçam para deixar muito claro que essa ressurreição é corpórea, ok? Histórica e corpórea. Então, vamos falar primeiro da questão histórica. Todos os autores do Novo Testamento que tratam da ressurreição, sejam os evangelistas, aí vão deixar Marcos um pouco de lado, mas os outros três, ou seja, o apóstolo Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, eles colocam aspectos históricos, temporais, que delimitam a ressurreição, que colocam, ou melhor, que localizam a ressurreição. Sejam cruzamentos com o tempo em que existe, em que aconteceu, seja elementos de testemunhos, né? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15 para quem Jesus apareceu, né? Ele coloca, ele diz que ele transmitiu o que ele recebeu, ou seja, ele não está falando aquilo ali, alguém disse para ele, aquilo chegou para ele, né? Da ressurreição, e aí ele diz que que ele ressuscitou segundo as Escrituras, ele apareceu ao Pedro, aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Aí ele continua, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então ele tem toda essa descrição. E aí ele vai dizer que apareceu a ele também, no caminho de Damasco, né? E ali a questão não é mais de ser corpóreo ou não, mas, de ser histórica ou não, porque aí é um evento do qual só ele é testemunha, né? Mas ele está Exato. citando um monte de testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo e colocando-as dentro de um tempo. A maior parte deles ainda vive entre nós. Então ele está localizando isso historicamente. Ele não está dizendo isso de uma maneira fora disso. É claro que você pode duvidar de Paulo se você quiser, mas esse é um debate que a gente pode fazer sobre a confiabilidade do Novo Testamento. É um outro debate. O que eu Uhum. estou querendo dizer aqui, a princípio, é os autores do Novo Testamento querem deixar claro que a ressurreição de Jesus aconteceu na história, aconteceu ali no tempo deles. E lembrando que a distância entre o fato e o relato é uma distância muito próxima, tá bom? Eles estão Uhum. falando de um tempo, de uma geração ainda, da mesma geração, né? Porque Uhum. eles ainda Uhum. estão vivos. Então é um relato muito próximo. Mas e o fato de ser corpórea? Eles também se esforçam nesse sentido, tá bom? A descrição das chagas de Jesus, de tocar o corpo, as chagas não, desculpa, as cicatrizes, né? Uhum. De Ó o tocar o Jesus estigmata aí. ressurreto. E isso é muito importante, a menção do túmulo vazio, que é a menção que É, está nos 4 evangelhos. isso eu ia falar, né, o túmulo vazio é para mim a principal o indicativo de que os autores do NT queriam falar: "Gente, não há corpo". Exato, eles não querem simplesmente dizer assim: "Olha, os discípulos de repente foram tomados por um sentimento da presença de Jesus, e eles juntos tiveram uma visão ou coisa do tipo". Não, foram até o Hum. túmulo e não encontraram o corpo. E de novo, isso não é uma evidência vamos dizer assim, lá, se você for lá em Jerusalém, você vai ver o túmulo vazio. Claro que não, isso aí é bobagem, né? O túmulo tá lá, lógico, mas isso qualquer um pode falar, não, esse túmulo não precisa ser o túmulo de Jesus e alguém pode ter tirado o corpo. Tudo bem. Mas os Aham. testemunhos do Novo Testamento da ressurreição de Jesus são de autores que afirmam a ressurreição corpórea de Jesus. Ok? Uhum. O corpo não estava mais lá, o corpo se levantou, apareceu para eles, comeu, né? Tem isso Uhum. também, Ô Cacau, dividiu o pão e tudo mais. exato. Eu Diga. não sei se tu vai falar isso em algum momento, e eu tô aí ferindo a sua Talvez pauta fale, talvez não. mental. Não, Talvez vamos sim, talvez junto. não. Mas, Estamos eu acho juntos, aqui é legal tudo orgânico. orgânico, isso aqui é como a igreja deve ser, orgânica. Né, mas É. vamos lá. Mas vamos lá, assim, ó, e é tão interessante que se você pega o relato, se eles quisessem construir uma mentira, né, criar uma narrativa, ele não seria até meio confuso, como é em alguns aspectos, no sentido de que, cara, coloca uma mulher como testemunha, né, que é um É, testemunho que não tinha credibilidade em última análise, tanto que quando ela fala, né, Maria Madalena vai correndo falar, a galera tipo: "Mano, vamos eh, lá conferir. vamos lá ver, vamos lá conferir e tal", né. É. Não, porque é muito legal colocar inclusive uma mulher, como essa primeira apóstola, brincadeira, essa foi só pra provocar a galera, tô zoando, tá. Mas no sentido, católico, e eu tô dizendo Universal. católico, eu gostaria de dizer cristão,
mas quem disse foi um papa, né, então quem disseram foram os católicos, na verdade. Mas Boa, eles não gente. estão errados, eles não estão errados. Sim, sim, foi uma mulher. Se é o enviado, e se Maria Madalena foi enviada para falar para Pedro da ressurreição, ela foi apóstola, ué, ela foi enviada. Ela foi enviada Exato. para falar o quê? Da ressurreição. O que que os apóstolos foram falar? Da ressurreição. É isso. Agora, se isso significa um cargo, isso é Aí não. outro debate. Mas chamá-la de apóstolo não é errado de maneira nenhuma, Sim, viu, sim. gente? Pode Aposta no chamar. sentido de enviada, né, ela foi uma É, mulher. Então exatamente, é muito exatamente. legal, assim, é muito interessante você, ver que, assim, a construção, gente, a própria ideia, né, até o Eugene Peterson comenta nesse livro dele aqui, a gente até já falou desse livro aqui no BTcast, bem gostosinho de ler Li esse livro aqui. um pequeno livraço. Um pequeno livraço, exatamente. Um pequeno dá uma pausa aí, ó, e lê esse resumo aqui. Pô, preciso cortar a unha, hein, preciso cortar a unha. Mas assim, a gente tem o BTcast sobre ele inclusive. Cara, até essa ideia, né, do roubo de corpos e tal, não, tinha gente protegendo, tinha guarda, sabe, não era É, uma coisa interessante para o governo aí a gente romano que já isso entra acontecesse. aí a gente entra num outro debate, numa outra questão, que é, tá, tudo bem, todos eles acreditavam que Jesus ressuscitou, ressuscitou na história, ressuscitou em corpo. Agora, eles dizerem isso é confiável? Essa é uma outra questão. E aí, eu já quero deixar bem claro. Apesar de eu acreditar que há evidências suficientes para que a ressurreição seja, no mínimo, plausível, e eu entendo todas as dificuldades de uma coisa tão incomum quanto uma pessoa morta voltar à vida, né? Depois de 3 dias, depois de 10 minutos, tudo bem, mas depois de 3 dias, né? É, Então, é, ainda assim, os relatos são suficientes para que ela seja plausível, mas nunca serão suficientes para que ela seja provada, não tem ok? como provar, né, não tem Não como tem provar. como. A Isso é gente uma não tem coisa nem como que. provar alguns outros fatos históricos, né. Não, é A lógico, gente não lógico, tem, a gente tem vários relatos, mas provar a gente se baseia né, nos relatos. Da mesma forma a Exatamente. ressurreição, nós nos É, baseamos nos relatos. Então, assim, a gente se baseia, né, nas evidências, daquilo que foi registrado, daquilo que foi publicado, daquilo que foi comentado, e claro, né, os efeitos que aquilo causou na exato, sociedade. Então é com exato. isso que a gente consegue ter bases para falar de um evento histórico. É, E e aí um a questão caminho da para não, não, eu ia é dizer que o porque caminho da ressurreição Joaquim, faz aí, não, quero ver. pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não, eu ia dizer assim que a ressurreição da mesma forma, a gente tem relatos, e nós confiamos nesses relatos, né, que é como o Cacau falou, é a discussão da confiabilidade dos textos do Novo Testamento, que isso aí é outra Exato. discussão, mas vamos partir já do pressuposto que nós confiamos nesses relatos. Você tem uma mudança, na atitude de discípulos, de antes com medo da morte, agora encarando tribunais. Você tem, assim, alguns elementos que você pode ir É. pensando nas narrativas e na construção, que assim, porque como é que você explica, né, o crescimento, sabe? Isso É, tem uma motivação, sabe? aí Que que a gente alguma coisa pode espantou eles, tipo: a "Caraca", gente porque não era esperado a ressurreição, né. É a é, ressurreição de todos os justos. Se tinha a ideia de ressurreição, né, no fim dos tempos, para os justos e tal. Agora, pô, um ser humano ressuscitar da forma que ele ressuscitou e não voltar a morrer, no caso, né, diferente de Lázaro, entre outros que até ressuscitaram por milagres e tal, foi uhum. assustador o negócio. É, aí a gente pode ir alguns desses argumentos um por um, né. Então que nem você levantou primeiro a questão das mulheres. O que que significa essa questão das mulheres aí? Não significa que as mulheres eram vistas como desonestas, tá bom? Não é isso, elas não eram vistas como desonestas. O relato era visto como não confiável, por uma série de visões, podemos usar essa palavra machistas, apesar de que na época, isso era a visão É bem comum, né. anacrônico esse termo, É, mas enfim. exatamente. Mas essa ideia de que mulheres eram menos capazes da objetividade, entendeu? Exato. Então, até alguns termos que historicamente, etimologicamente, são ligados a aspectos do corpo feminino, como histeria, por exemplo, né, vem dessa visão de falta de confiabilidade no relato feminino. O que os apologetas levantam sobre a ressurreição é que ninguém ganharia credibilidade argumentando que as primeiras testemunhas foram mulheres. Aí você pode falar assim: "Ah, beleza, mas depois colocaram os homens". É, mas o ponto não é esse. Não é que tá dizendo assim: "Tá vendo, foram mulheres, então aconteceu". Não é isso. O ponto é que não faz nenhum sentido
os relatos trazerem as mulheres como primeiras testemunhas se elas não tivessem sido as primeiras testemunhas? Essa que é a questão, entendeu? Então, por que que os relatos trazem isso? Do ponto de vista retórico, não fazia sentido. E não é também como assim, ah, tá vendo? Eles registraram as mulheres, então significa que o relato é verdadeiro. Não é isso. É assim, aconteceram coisas, eles simplesmente registraram como aconteceu. E aí, o que o N.T. Wright argumenta, e eu acho que é muito interessante, é que ele diz: a questão não é dizer isso prova que a ressurreição aconteceu. A questão é dizer, veja como o relato não é elaborado. É isso que ele quer Exato. dizer, entendeu? Como Exatamente, não exatamente. teve tempo deles pensarem qual é a melhor maneira da gente contar essa história de uma maneira que seja crível. Eles simplesmente foram registrando o que aconteceu. E eu não estou Uhum, falando do relato escrito, que obviamente foi décadas depois, mas como essa história foi divulgada oralmente no início. Ela foi uhum. divulgada com as coisas que aconteceram, entendeu? Não, e E até é assim, louco isso, porque esse argumento também, Cacau, um parênteses aqui, no sentido que os próprios evangelhos, se eles uhum, quisessem, vamos construir uma mensagem aqui, em torno de Jesus de Nazaré, vamos criar aqui, mano, eles fariam uma coisa só, orgânica, sem, exato. sabe, sem diferenças, os relatos tudo igualzinho, fariam um evangelho só, não 4 com Exato. várias É, diferenças, entendeu? E com nuances diferentes, e é. isso para mim é o que traz justamente confiabilidade. Até mesmo aquelas coisas que a gente às vezes tem dificuldade em harmonizar nos evangelhos, cara, e aí? 2 vezes, uma foi uma pessoa curada, 2 É. foram 2 vezes para Jerusalém, foram uma, como é que é? Até isso que às vezes é difícil você harmonizar, Uhum. para mim é a beleza e a confiança desses relatos. Gente, nós O, recebemos isso, sabe, dos o, nossos irmãos. o Keller, se eu não me engano é o Keller que destaca, agora eu tô na dúvida quem foi. Se eu não me engano é o Keller que destaca que nesse capítulo 15, os relatos. Não, acho que foi o N.T. Wright mesmo. No capítulo É porque o 15, Keller utiliza o N.T. Wright, né, no livro sobre Páscoa, o também, Keller sim, sim, o sim. primeiro capítulo é É, com base no N.T. Wright, é. basicamente. Mas eu acho que foi o N.T. Wright que falou isso. Que aqui, olha só, são dois tipos de relato. Tem o relato dos evangelhos, né, que são relatos ali biográficos sobre Jesus e que trazem a ressurreição. Que Os é o que o quatro vão Peterson falar, se detém, né, o os Peterson se quatro vão detém falar das bastante. mulheres, mas tem esse relato da epístola, em que Paulo está escrevendo aos Coríntios. E todas as testemunhas que Paulo coloca aqui por nome são homens, ele não coloca as mulheres. E aí o N.T. Wright destaca que a epístola ela é muito mais retórica do que o evangelho, porque o evangelho ele está registrando fatos, Uhum, né? uhum. Ele tem a intenção de registrar uma narrativa, ou seja, acontecimentos. E a epístola não. A epístola está num campo de retórica. Então, Paulo, num texto mais retórico e num texto que não está registrando o que aconteceu, mas está construindo um argumento, ele cita só os homens, entendeu? É verdade, E cara. aí o Wright ele coloca assim: olha, isso Nossa, pode aqui crer. é uma evidência do que é um relato elaborado com um propósito retórico e o que é um registro de uma coisa que aconteceu, sacou? Porque Muito se bom. você quer ser fiel a uma coisa que aconteceu, você não tem muito como trabalhar essa questão assim de maneira é, retórica mesmo, né? Botando ali as Uhum, uhum. questões. Ou seja, Não quero que não formular uma haja elementos. doutrina, né, vamos falar aqui a linguagem que vai ser mais aceita, por assim dizer, né, vamos colocar só testemunhas confiáveis, É, e aqui estou fazendo aspas com os dedos. Já é. o evangelho é o que aconteceu. E foi assim Aí que você já tá é, aí falando na linguagem Spotify, né? Tô fazendo é, aspas com os dedos. Você não está aspas, vendo, mas mas eu estou eu fazendo estou aspas aqui, ó. com os dedos. Exatamente, eu estou aqui pensando no futuro. E só sei que foi assim, só sei que foi assim, É, é, entendeu? exatamente. Aí que vem a questão. A gente combinou de não se deter tanto nas questões apologéticas, que são Exato. importantes e são interessantes. Não são só importantes, são interessantes. Aquele livro, eu já falei sobre isso aqui no BT Papo, eu acho, Bibo. Ah, não, 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 não. Foi numa gravação que a gente fez do podcast para os mantenedores, Do sobre apologética. apologética. Aliás, você que é Aquele livro mantenedor, Ensaios. deixa eu fazer aqui um jabazinho, Cacau, deixa eu fazer. Aproveitar esse momento que você falou dos mantenedores, para dizer o seguinte: se você quer apoiar financeiramente esse projeto, você pode ser um mantenedor do Bibotalk. Só você mandar um e-mail para contato@bibotalk.com, ou vai estar um link aqui na descrição desse vídeo, e você tem conteúdo exclusivo sendo o mantenedor deste projeto. Aliás, você gosta do BT Papo? Então, você pode ajudar a manter isso daqui, tá bom? Então, você pode se tornar um mantenedor, uma mantenedora
só entrar em contato@bibotalk.com, mandar um e-mail, contato@bibotalk.com. Se quiser, o link tá na descrição aqui deste vídeo, e aí você pode entrar em contato com a gente, beleza? E É nós isso fizemos aí. um BTcast exclusivo para mantenedores, senhor Cacau, sensacional, Isso, sobre apologética. E lá sobre naquele BTcast apologética. eu mencionei um livro que você tinha aí na biblioteca, você até foi buscar, se eu não me engano. Não precisa ir agora. Não, 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 fica aí, não vai, não vai. Ensaios Apologéticos, um livro grande com capa preto e branco assim. Lá tem um capítulo sobre ressurreição que faz um sumário assim das evidências da ressurreição, cita autores não cristãos, ou seja, que não acreditam na ressurreição como um evento histórico real, mas que dizem que certamente as primeiras comunidades cristãs acreditavam na ressurreição corpórea, e não só isso, as testemunhas que se diziam testemunhas oculares da ressurreição acreditavam que viram a ressurreição. Agora você pode achar que elas deliraram, aí você pode achar, tudo bem, Pô, mas é 500 mas elas pessoas, né, mano? Aí é elas tipo, nem davam no show testemunho. do Play isso acontece, eu acho, cara. Tudo bem, Então, tudo bem. Eu não vou muito entrar nisso, porque eu realmente não tenho, eu não acho que assim, dá para chegar no final e provar. não dá. Eu, não, eu gosto muito de uma frase do Pannenberg. O Pannenberg ele tem um livro sobre a ressurreição de Jesus, né, e tal. Já foi bom, eu não li o livro, né, mas eu acredito que o do N.T. Wright já tenha ido além, e por isso que as pessoas não dão tanta atenção para esse livro do Pannenberg. A do Mas o N.T. Wright é A Ressurreição do Filho de A Deus. Ressurreição do Filho de Deus, um livrão, É, uma livrão, chaproca. literalmente livrão, chaproca É. mesmo, e deve estar quase uns R$ 200. Então, o Pannenberg ele fala uma coisa, ele fala assim, ó, as evidências da ressurreição elas são tão grandes que todo mundo acreditaria nela, a não ser por dois motivos. Primeiro, é um fato muito incomum. E segundo, se a gente acreditar nela, a gente tem que mudar toda a nossa forma de viver. E Que eu gosto ponto muito do dessa nosso vídeo, frase. o ponto do Eu nosso gosto, vídeo. é, eu gosto muito dessa frase, não tanto pela primeira parte, porque eu acho que as evidências são realmente muito grandes, mas é, as pessoas duvidam de qualquer coisa, né? Duvidam que o homem foi para a Lua, duvidam, então assim, né? Não é grande, né? Mas, mesmo tendo filmagem, inclusive, né? Uhum. Mas a segunda parte é muito interessante. Uma parte de não crer na ressurreição é porque exige muito de nós mesmos. E aí, nesse sentido, até os crentes na ressurreição não creem com tudo que deveriam crer, porque não mudam de vida apesar do poder da ressurreição, né? E aí que eu acho que é uma coisa importante a gente falar agora, e eu acho que é um foco que a gente pode dar daqui para frente, que é por que, que é importante teologicamente a ressurreição corpórea. Entendeu? Então, partindo do princípio que você que está assistindo esse vídeo já acredita na ressurreição, e a primeira parte do vídeo só foi para te mencionar algumas coisas interessantes que você pode ir atrás, inclusive no livro que eu mencionei, Rapaz, eu é... vou comprar esse livro do N.T. Wright, aqui tá R$ 150. aí eu tenho ele aqui. Tu Inclusive, eu tem ele comprei aí? ele numa. Eu Numa tenho. Eu comprei promoção? ele Ah, numa nem promoção quanto tu no. pagou, cara? Que, poxa, alguém quer fazer um Pix aí de Cara, é 150? impossível. Eu comprei, eu tava no seminário. Eu comprei esse e Hum. Jesus Nosso Senhor, do Larry Hurtado, Hurtado, sim, juntos. clássico. E aí, com ele. Será que eu tô confundindo? Rapaz, vou ver em quantas vezes dá pra Eu parcelar. Clica comprei aqui para eles ver opções juntos, de e aí tava com uma parcelamento. promoção muito boa do pessoal da Academia Cristã, foram lá no seminário, eu comprei, na época que eu era Uhum. seminarista. É. Mas então, assim, aí Rapaz, você 3 pode ir vezes sem atrás. juros, hein? Glória a Deus. Vai lá, continua, Cacau, desculpa. É que eu não tenho Mas aí esse livro, cara. Paulus não me dá moral, aí eu tenho que comprar. Pô, gente, me mas ajuda. esse é Paulus com É Academia Cristã, Paulus. né? É que não acho que não existe mais, né. Não Vamos existe lá mais então, Academia continua. Cristã? Que triste. É, Puxa, acho que publicava é. muita coisa boa. Sim, muito. Vamos lá, Cacau, segue. Vamos lá. Então, talvez até aqui nesse vídeo você falou, mas eu já criei na ressurreição, isso aí não é uma coisa assim pra mim tão importante e tal. Ok, tudo bem. Pra gente também não é uma coisa que muda a nossa convicção, né? Mas aqui pra frente é importante pra você também. Por que, que a ressurreição corpórea ela é importante teologicamente? Por que, que eu não posso falar assim, ah, beleza, se Jesus levantou, não levantou, o que importa é que ele vive em mim e agora eu tenho um compromisso com a prática cristã, com a vida de Cristo através de mim. É, isso não é suficiente. E aí que a gente vai fazer algumas argumentações aqui por que, que isso não é suficiente.
Quer falar alguma coisa, Bibo? Eu Não, posso eu quero emendar saber, aqui? agora eu fiquei curioso com essas argumentações. E se Então você vamos quiser lá. comprar o livro do Wright, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Eu acho que deve ter mais ali. Ô, mano, é que esse aí é clássico, é clássico, é clássico. Esse aí eu tenho que ler esse aí. É, é isso aí. Então, algumas questões teológicas, por que que é importante a ressurreição de Jesus ser corpórea, não só ser Corpórea, histórica, mas ser corpórea também. exato. Primeiro lugar, a ressurreição, ela tem uma conexão com a nossa expectativa de ressurreição, ok? Hum, Então, a maneira como Jesus ressuscita é a maneira como nós ressuscitaremos. Isso está bem evidenciado no Evangelho. Paulo faz essa conexão em 1 Coríntios capítulo 15, né? Que é a semelhança da ressurreição dele. A ressurreição de Jesus é chamada de, ou Jesus é chamado de o primeiro, o primogênito dos que exato. dormem. Então é o que ressuscita primeiro e a semelhança da ressurreição dele nós ressuscitaremos. Ou seja, se a ressurreição de Jesus é corpórea, a nossa é corpórea. Se a ressurreição de Jesus é espiritual, a nossa é espiritual. E aqui Aí o você, parêntese, mas aí a pessoa ainda pode estar se perguntando: "Não, mas por sim, que que isso é importante?". É exato. importante Aí porque nós somos, é o que nós somos corpo, né. calma, calma, Pipo, você tá ansioso, calma, calma. Ah, para, Porque eu alguém ansioso, que pode absurdo. alguém pode mencionar assim, ó, alguém pode falar assim: "Mas tudo bem, eu vou ressuscitar espiritualmente e vou viver num outro plano, num outro tipo de existência, numa existência espiritual, etérea, né, Hum, lá na nuvem dos ursinhos carinhosos, boa. né, Ou no campo e de golfe da vou". novela Viagem. Mas ali já ainda é físico, porque golfe precisa de lei da natureza, né, É precisa de verdade, é verdade, é gravidade. verdade. Total. Eu vou viver assim nesse espectro e tal. E beleza, tá tranquilo, pra mim isso aí tá sossegado. Tudo bem, exceto pela visão de escatologia que a Bíblia nos transmite. E talvez o grande problema da ressurreição corpórea para nós não é um problema científico, lógico, é um problema filosófico. Porque nós estamos na ansiedade de uma espécie de existência platônica após a nossa vida, entendeu? Uma Uhum. existência de uma plenitude espiritual. E a gente está tão acostumado com esse tipo de visão que a gente está condicionado a achar que a nossa vida corpórea é uma vida absolutamente limitada. Ela é muito limitada. E eu não me vejo o tempo de ser liberto das amarras da matéria e assim eu viver a plenitude do espírito. Mas esse nunca foi o caminho da escatologia cristã na Bíblia, o caminho da visão apocalíptica, da visão da parousia que tem na Bíblia. Nunca foi esse caminho. Justamente o contrário. A visão bíblica é de um Deus que criou um mundo bom. Se você não acredita numa redenção do mundo, numa transformação do mundo, você acreditará que Deus criou um mundo mau, ou um mundo imperfeito. E aí toda essa nossa existência, ela será apenas um estágio necessário para uma vida de perfeição extracorpo. Só que isso vai bater lá em Gênesis, vai ser um problema muito sério sobre como que Deus fez o mundo, com qual propósito Deus criou todas as coisas. É um propósito de que a sua própria glória estivesse refletida nisso tudo. E isso vai bater na maneira como a gente vive no nosso dia a dia, porque se a ressurreição não é corpórea, a nossa ressurreição não é corpórea, então esse mundo é esse estágio no qual a gente ainda sofre para um dia viver uma vida sem matéria e plenamente feliz. Mas se a ressurreição é corpórea, esse mundo é um lugar de também experimentarmos a graça de Deus nas coisas criadas e também lidar com o mundo segundo a vontade de Deus e também lidar com a criação segundo a vontade de Deus e lidar uns com os outros segundo a vontade de Deus. Então, abrir mão da ressurreição corpórea pode nos levar a uma visão autodestrutiva. Não estou dizendo autodestrutiva no sentido de suicídio, nada disso. Uma visão autodestrutiva no sentido de desprezar os aspectos físicos da existência, desprezar os Exato. aspectos físicos do planeta, entendeu? Se Uhum. nós crescemos na ressurreição corpórea com tudo o que ela nos diz, nós seríamos mais fiéis na maneira como nós administramos os recursos desse mundo. Nós seríamos mais preocupados com a vida que as pessoas passam nos seus corpos, e isso envolverá a fome que as pessoas enfrentam, isso envolverá o preconceito que elas sofrem por causa da cor da pele, isso envolverá a maneira como um lida com o outro no que se refere às relações sexuais.
e consentimentos e não consentimentos. Isso tudo vai estar envolvido, porque tudo isso é o lugar de matéria na qual Deus escolheu não só habitar, mas também redimir. Redimir, redimir. Então É isso é porque muito, muito a importante. questão da violência, enfim, por isso que a igreja ela tá Exato, é inserida guerra, tudo. assassinato. Cara, esses dias eu vi um vídeo aí, eu vi mais de um vídeo nessa semana, infelizmente, gente, não manda esse vídeo pra mim, por favor, eu vou ter que Não silenciar mandem, vocês não no mandem. Twitter. Vou ter que silenciar vocês no Twitter. Mas de gente puxando a arma pra nada, matando pessoas. Por nada, por qualquer bobagem, puxando a arma e matando. Se Nossa. você tem uma visão que realmente valoriza a vida no corpo, a vida do outro é muito importante, porque é uma Uhum. maneira que Deus escolheu da nossa própria existência. E isso é muito, muito, muito sério. Uhum. Tanto que tudo faz parte, né, dessa redenção. Novos céus e nova terra, né? A matéria é importante, o corpo é importante. Nós somos corpo, a gente não é um espírito que tem uma carcaça, isso aqui. Não, tudo é importante, né? O cuidar do corpo, né, da mente, o cuidar do hardware, ele denota isso, essa importância. Porque É, aquilo que não é, acho que foi Anselmo que disse, o que não é assumido não pode ser redimido, né? Então, o nosso corpo foi assumido, porque é a é, encarnação. Porque se fosse é, se fosse tudo tão etéreo assim, não haveria necessidade nem do Natal, não haveria necessidade da isso. encarnação. É. Mas E há as, necessidade da encarnação justamente por conta da ah, redenção de todo o ser humano. e as pessoas elas estão muito tranquilas em aceitar a encarnação, mas não aceitar a ressurreição. Quer dizer, você entende, né? Elas Exagerando estão aí. tranquilas em tentar que a encarnação, em aceitar que a encarnação seja um fato realmente, em algum sentido miraculoso e de um ser em algum sentido divino, um ser humano em algum Uhum. sentido divino. E algumas e muitas delas talvez até aceitaria a afirmação mais ortodoxa possível da encarnação, até de um nascimento virginal, talvez, tá? Uhum. Aceitaria, tudo bem, né? Ok. É Deus encarnado, ok. Mas abrindo mão da corporeidade da ressurreição, acabam transformando a encarnação em outra coisa também. O que é a encarnação de Jesus? Seria a encarnação de Jesus apenas um descer de Deus para o nosso playground para nos ensinar a transcendê-lo. Entendeu? Uhum, Seria uhum, uhum. apenas Jesus vindo, invadindo o mundo e falando assim: gente, eu vim para libertar vocês dessa matéria. Isso vai bater Uhum. de novo no propósito pelo qual Deus construiu todas as coisas. Mas a ressurreição corpórea de Jesus, ela é uma afirmação de que a matéria não é má, porque Jesus assumiu o seu Exato. corpo físico até hoje. Ele ascendeu aos céus com o corpo físico. Ele não Uhum, deixou o corpo aqui, falou: agora sim, finalmente, eu vou deixar. Imagina, né? Aí uhum. a pele de Jesus caindo toda troncha, assim, o espírito dele subindo para o céu lá no final do evangelho, né? Não, não é isso que Sim, aconteceu. Ele subiu com o seu corpo físico, eles viram os pés de Jesus, né, subindo. exato. Então, isso não é um Deus que nos ensina a transcender a matéria. É um Deus que nos ensina a lidar com a vida, inclusive com a existência, acreditando nessa redenção plena, naquilo que é chamado em Colossenses de a reconciliação que Jesus opera entre de Deus com todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Todas as coisas. Todas as coisas. Então é Uhum. muito importante que a ressurreição seja corpórea, como essa mensagem. Mas há mais uma questão aí, viu, Bibo? Tem mais uma Boa. questão aí sobre a ressurreição corpórea. A ressurreição corpórea é importante para uma forma de igreja e uma forma de amor cristão. Por quê? É claro que o martírio, ele tem um sentido, e ele tem um sentido muito bonito e importante nas nossas vidas, na nossa cultura e inclusive na Bíblia, né? A Bíblia, Jesus, por exemplo, vai dizer sobre os justos de Abel até Zacarias, que morreram, né? Ele vai falar, são mártires de alguma maneira, né? Hebreus vai falar daqueles de que o mundo não era digno, e vários deles eram mártires, não todos, né? Mas vários eram mártires ali naquela sequência. Então, o martírio, ele tem sim um papel. E é até nobre atribuir a alguém uma morte que seja uma morte de mártir, uma morte de testemunho, uma morte que deixa uma mentalidade. É bonito isso, é bonito. E a gente carrega isso no sentido bíblico também e no sentido histórico. A gente fala aquela fala do Tertuliano, né, Bibo? Que o sangue dos mártires é a semente da A igreja, né? semente. Então a Uhum. gente tem essa questão. Só que o martírio cristão, ele é enraizado na esperança de Jesus Cristo. E por quê?
Veja só, um dos meus personagens preferidos da fé cristã, da história da igreja, realmente, assim, alguém que eu olho e falo: "Cara, esse é um cara bom pra gente admirar e e Esse eu vou aprender". sentar lá às margens do É. Eufrates e trocar uma ideia. Esse aí eu vou te vamos bater um papo, meu querido, porque eu quero aprender muita coisa aqui. Martin Luther King, eu acho, assim, fenomenal, o cara que era um grande pregador, as pregações eram incríveis, mas soube fazer essa conexão entre a mensagem cristã e a vida, tá. O Martin Luther King, ele foi um mártir. O Martin foi um mártir Olha aí, olha aí, da olha sua aí. causa, não só da sua causa, da justiça, né? Porque quando ele morreu, ah, já tinha acontecido várias conquistas do movimento dos direitos civis e ele já estava militando por outras coisas. Fim da guerra no Vietnã, direitos trabalhistas para lixeiros, um monte de questões ele estava envolvido. E aí ele foi assassinado como um mártir, assassinado por alguém que realmente era contra os seus ideais de justiça que ele pregava, fundamentado na escritura. Ele é uma figura incrível. E o seu discurso era um discurso de paz, o seu discurso era um discurso de resistência pacífica, Uhum. de amor. Ele tem uma fala muito bonita numa pregação dele, que ele diz que o ódio, que a escuridão não pode vencer a escuridão, só a luz pode. Que o ódio não pode vencer o ódio, só o amor pode. Então ele Uau. tem toda essa postura. Bom, apesar dele ser amplamente admirado, e muitos dos militantes das causas que ele defendeu o usam como símbolo até hoje, mesmo nos círculos em que ele é admirado e seguido, há uma crítica sobre o seu método. E a crítica sobre o método Martin Luther King mas se a gente seguir o que ele ensina, a gente vai ter o fim que ele teve, a gente vai morrer. E alguns chegam até a questionar, talvez o discurso do Martin Luther King não seja mais do que uma maneira de fazer uma síntese entre os racistas e os militantes, que o certo mesmo talvez fosse cair para dentro, né? Uhum. Por que se levanta esse tipo de questionamento? Muitas vezes porque as pessoas não têm a mesma esperança que o Martin Luther King tinha. O último sermão dele, ele diz: olha, a longevidade tem seu lugar, a longevidade é importante, mas eu não me importo mais com isso, porque eu vi a glória da vinda do Senhor. Uau. Ele tinha uma esperança. Essa esperança não era a esperança de que ele estava entrando, que ele poderia entrar na sequência de mártires iniciada por Jesus, porque Jesus não foi um mártir. A esperança dele é que, no final das contas, a própria morte é vencida. E só a ressurreição corpórea traz a notícia de que a morte foi vencida. Se a ressurreição corpórea não acontece, a morte não é um inimigo, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. Ela não é um inimigo, ela é o quê? Ela é uma passagem. E até o Uhum. termo da morte como passagem, ela não é totalmente errada. Tudo bem, ela é, de certa forma, uma passagem. Mas ela é um inimigo. E ela é um inimigo a ser vencido e foi vencido na cruz. E foi vencido na ressurreição, melhor dizer. Na cruz também, mas na ressurreição. Né? Foi vencido na ressurreição. E porque Jesus venceu, eu posso abrir mão do discurso da violência. Eu posso abrir mão do discurso da morte. Porque eu sei que a morte é derrota. A morte é derrota. Se eu me alio à morte para fazer valer os meus paradigmas de justiça, eu estou me aliando ao lado perdedor. Muito bom. Então, a ressurreição de Jesus, ela é um testemunho de uma justiça que não vem pela morte, mas vem vencendo a morte. Entendeu? Uma Uau. justiça que não vai se impor com eu matando os outros, mas vai se impor com, caso eu morra, essa minha morte será vitória sobre ela, porque Jesus ressuscitou corporeamente e eu também serei ressuscitado com ele. Uhum. Então, isso emana do túmulo vazio, emana ali um poder de saber que, mesmo que me matem, ainda viverei. E não viverei espiritualmente. Não viverei como Viverei de mensagem. fato. Não viverei como mensagem, não viverei como ideia. Viverei realmente porque Jesus realmente ressuscitou, historicamente, corporalmente ressuscitou. E ninguém vai poder dizer assim, bom, mas então, né, não adiantou nada, mais um que morreu. Adiantou, porque esse reino real, ele tem a palavra final.
Ele tem a Exato, palavra final. Se exato. eu desprezo a ressurreição corpórea de Jesus, eu posso muito bem desprezar a realidade do reino eterno. Eu posso muito bem desprezar. Eu posso pensar assim: são todas passagens, nós vamos todos passando para o outro lado de um reino paralelo e espiritual que existe, e Exato. esse mundo continuará sendo mais perto do inferno que a gente tem. E vamos assim, com essas duas realidades paralelas, essa cosmologia que não é a cosmologia bíblica. A Uhum, cosmologia bíblica é o Messias que ressuscitou invadirá essa história e porá fim à injustiça e inaugurará um reino de justiça eterna. uhum. E E ele isso e ele depende inaugura de uma com a ressurreição ressurreição. corpórea. Exato, ele inaugura com a ressurreição dele, né. Ou seja, esse Exato, reino perfeito. que já começou que já começou não plenamente, né, o já e ainda o famoso já e ainda não, mas já está entre nós. Não Exato, plenamente, mas já perfeito, está entre nós. perfeito. E a ressurreição é esse carimbo, né, esse que testifica, a ressurreição tem várias coisas, né, que a gente já falou aqui, né, Várias. no É. sentido de que testifica de que ele era amado pelo Pai, do que o que ele falava era verdade. A ressurreição valida, né, por Testifica que o seu acontecimentos. sacrifício foi um sacrifício real, E né, aceito pelo pai, é né, aceito pelo Pai, todo esse exato. lance. Então, Porque a Paulo vai ressurreição falar que se Jesus não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. e é Porque se inútil, e Jesus não temos uma fé ressuscitou, inútil. se ele não ressuscitou, ele merecia a morte como todos nós. Se ele merecia a morte, ele era pecador. Se ele era pecador, a sua cruz não vale para nós. Mas a Exatamente, cruz vale para nós porque ele ressuscitou, entendeu? exato. Então Então também tem isso tudo, né? Eu quis pegar coisas de uma teologia mais prática, mas até exato. vai tocar todos os pontos, a nossa soteriologia, a nossa visão de criação, como a gente já falou, né? Uhum, uhum. A nosso processo de santificação, porque Paulo vai falar que nós somos santificados nele, entendeu? Na Exato. vida do Cristo ressuscitado em nós. Então, todas essas questões aí, né? Sim, a nossa regeneração acontece por meio da Exato. ressurreição dele, acho que é um texto de Pedro, agora se não me falha a É. memória. Então a Exatamente. ressurreição é algo muito importante para a fé cristã, e é importante, como já ficou claro nesse BT Papo, não só como uma mensagem, mas como algo, histórico, corpóreo, afinal isso tem a ver com a gente, né, tem a ver com o Uhum, mundo criado, tem a ver com esse mundo que é bom, criado e que é matéria, que é corpo. E isso também uhum. vai ser redimido, porque já foi redimido em Jesus Cristo. É isso, senhor Isso. Cacau. Isso, então assim, se você é dos que fala assim: "Mas a questão de ser corpóreo ou não é importante", você pode falar isso pra você. Pra mim não é importante. Pode falar, porque o que é importante pra você não é importante, não somos nós que definimos e nem estamos preocupados em definir. Mas você Exato. nunca pode dizer que não era importante para os autores bíblicos. Você não pode dizer. Para E eles foi. nem para as primeiras comunidades para as primeiras comunidades cristãs. Nem isso você pode dizer. Você pode dizer, se você quiser, que não é importante pra você. Aí tudo Uhum. bem. Exato. Uma vez que não só os autores bíblicos das primeiras comunidades cristãs, mas a maioria da cristandade afirma a ressurreição corpórea de maneira explícita, você não pode dizer nem que não é importante para o cristianismo. Você pode dizer só que não é importante para você. Mas Para a gente já nossa falou porque história, mas a gente já falou porque deveria ser importante, tá bom? exato, Deveria ser e fica importante. aí gente, ó, meditar em 1 Coríntios 15 é um baita exercício, né, tem muito É, conteúdo ali para se pensar, tem uma teologia da ressurreição bem interessante ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. É isso, senhor Cacau. Muito é bom, isso. desejamos a todos uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos, Olha celebrem a só. vida. Gente, que Amém. coisa boa, maravilhosa. Vai se reunir aí com a sua igreja, com a sua família. Exato, Lembrem de Jesus. Lembra que a Páscoa judaica lá atrás começou com refeições compartilhadas. E a exato. cruz de Jesus foi antecedido por uma refeição compartilhada. Cria É isso. aí, celebre a vida que existe, porque a vida que Amém. existe não é um estágio, a vida que existe é uma dádiva, então celebre a vida como dádiva de Deus. Exato, exato. Até o acho que o Tim Keller fala sobre isso também, essa ideia de não ficar pensando só na ressurreição como algo lá, né. Não, o Isso, fato de é, Jesus Cristo ter ressuscitado, a ressurreição é algo que diz respeito a nós agora, e a gente vive a partir disso. E é não só com isso. uma esperança de que vai acontecer com a gente, mas é também algo essa esperança invade a nossa existência agora, e eu vivo Perfeito, a partir dela, né. Que é o que o exatamente. nosso Peterson também vai falar aqui. A gente É. tem um podcast sobre esse livro aqui, Um Abraço Mundo Cristão. E, O podcast tá Cacau, muito legal. Eu estava ouvindo hoje ele de novo, já ouvi ele, estava ouvindo hoje de novo. tá eu, você e a Carol, né, se eu não me engano, tá nós Exatamente, 3 aí. Inclusive o exatamente. nome do podcast é esse, Viva a Ressurreição. E Cacau, a última chamada, porque final de semana que vem, eu, você e Uau! Mazakorati, lá em São Paulo, tá bom gente, na ICC, nesse BT Day, Vai 15 de ser abril, top.
Vai ser chop. Eu, Cacau e Mazakorati falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. E se você gosta de mim e do Cacau, por que que você não vem estudar teologia com a gente? A Escola Bibotal que tá com as matrículas abertas aí sempre, e sempre muita coisa boa acontecendo, tá bom, gente? Muita coisa boa mesmo. E não custa lembrar, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, bibotalk.com/Amazon. Isso ajuda demais a gente. É isso, feliz Páscoa, Deus abençoe todos vocês e, poxa, compartilhe com alguém se você gostou, dá aquele joinha, já chega no comentário, tamo together e até o próximo BT Papo, se ele quiser assim permitir. Valeu, gente, Deus abençoe.